Pessoal, vamos lá então. Tá, vamos dar uma olhada aqui nesse primeiro capítulo nosso. Vamos dar uma olhada aqui nesse primeiro capítulo nosso que fala de calor e temperatura, né? Então ele é bem conceitual. Nesse começo aí de vocês, nessa primeira página do livro, ele traz o que seria um esquema de uma casa com algumas situações de isolamento e algumas soluções para melhor aproveitar o calor vindo do sol em determinada parte da casa, para melhor aproveitar a sombra em outra parte da casa, né? Porque dependendo do que você quiser, você pode criar uma região com menos incidência de sol ou com mais incidência de sol. Por exemplo, aqui nesse esquema, ele está dizendo para você colocar a cozinha e o banheiro na face leste da casa. E falou para você colocar aqui a lavanderia, aqui no final, na face oeste da casa. Então, trocando em miúdos, o que seria isso? A cozinha vai pegar o sol da manhã e a lavanderia vai pegar o sol da tarde. Né? A gente tem essa percepção já durante a manhã. O sol, a gente tem essa sensação que o sol é mais frio. Na verdade, o sol está a uma temperatura, nem preciso falar isso para vocês, independente se é de manhã ou à tarde. Só que ao final da tarde, todo o entorno já recebeu o sol o dia todo. Já recebeu esse calor vindo do sol e está emanando. Então, o asfalto está mais quente, uma parede está mais quente, né? Além disso, se você tiver a incidência dos raios solares naquela região, então você vai ter calor vindo diretamente do sol, você vai ter calor emanando das paredes, calor emanando do chão, eventualmente, e do ar também, que é mais provável que o ar esteja mais quente à tarde do que de manhã, né? Justamente porque o sol já ficou esquentando todo aquele ar. Então aqui é um esquema de uma casa que faria um bom aproveitamento do posicionamento do sol no decorrer do dia e também de tecnologia para melhorar o isolamento térmico. Então ele fala para colocar uma manta de isolante térmico entre o telhado e o forro, uma dupla face de papel alumínio praticamente, né? E paredes grossas, paredes de tijolo maciço, enfim. Tá, então seria uma casa que traz um bom conforto térmico para os moradores. Tá, então o que diz essa questão do conforto térmico? Ela não vai ter grandes variações de temperatura ao longo do dia. Tá? Não é uma casa que está completamente isolada das variações de temperatura externa, nem tem como. Mas ela não vai ter grandes variações ao longo do dia. Tá? Dá uma lidinha aí, vê o que você acha interessante e vamos avançar, né? Aqui na primeira página ele coloca uma foto de São Joaquim a menos 2 graus e do lado alguma coisa, não sei, isso aqui não está com cara de ser Brasil, mas uma temperatura mais elevada. Tá? São Joaquim é cidade brasileira, não sei se vocês conhecem, fica no alto da montanha, na região sul do Brasil, e chega a temperaturas muito baixas mesmo. Eu mesmo já peguei coisa de menos 10, menos 7 graus em questão de uma visita que fiz a São Joaquim. Isso durante o período do dia, tá? Então é um lugar que tem muito frio no Brasil, tá? É bem friozinho lá, tá? Bom, passada a introdução, vamos falar um pouco mais aí da teoria, né? Então logo no começo, o livro traz para você a questão da temperatura e aqui na sequência do calor. Tá vendo? Então vamos começar diferenciando temperatura de calor. Então são coisas diferentes. Nós já conversamos com vocês em sala, já demos até uma definição de calor para vocês, como sendo a energia que transita entre corpos com temperaturas diferentes. Então se eu coloco uma latinha de Coca-Cola geladinha dentro de um isopor. Nesse mesmo isopor eu coloco do lado um sanduíche, um pastel bem quente. Eu acabei de fazer. Coloco do lado e fecho o isopor e vou para a praia. Né? Vou passear, vou curtir. Quando eu chegar na praia, o que vai ter acontecido? A latinha vai ter esquentado e o pastel vai ter esfriado. Né? Essa é a nossa percepção.
Isso é o que a gente fala. Mas se você pegar um termômetro que mede, traduz em números a temperatura, você vai ver que a temperatura de ambos, tanto da latinha quanto do pastel, atingiram uma coisa que a gente chama de equilíbrio térmico. Tá? Então eles vão ter a mesma temperatura depois de um tempo. Você pode colocar um corpo em contato com o outro e eles vão trocar energia na forma de calor até que a temperatura dos dois seja a mesma. Ou seja, eles trocam calor até atingirem o equilíbrio térmico. Quando você pega um termômetro e coloca embaixo do braço para medir sua temperatura, o que você faz ali? Você deixa o termômetro embaixo do braço e dá um tempo para que o termômetro atinja o equilíbrio térmico com o seu corpo, tá? A gente já vai falar um pouco mais sobre o termômetro, mas antes disso, vamos falar de equilíbrio térmico e a lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica diz pra gente o quê? Se você tem três corpos, corpo A, B e C, e você tem que a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo B, e você tem também que a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo C, então você pode dizer que a temperatura do corpo B é igual à temperatura do corpo C. Tá? Então, isso diz pra gente que se dois corpos estão em equilíbrio térmico entre si, né, se um corpo está em equilíbrio térmico com o outro, então eu pego esse estojo aqui em equilíbrio térmico com essa garrafa. Aí eu pego essa garrafa em equilíbrio térmico com essa agenda. Né? Em momento algum eu coloquei o estojo em equilíbrio térmico com a agenda, mas eu posso dizer que o estojo está em equilíbrio térmico com a agenda. Tá? Isso quem garante pra gente é a lei zero da termodinâmica. Tá? Então se eu tenho um corpo A em equilíbrio térmico com o corpo C e um corpo B em equilíbrio térmico com o corpo C, eu posso dizer que o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B. Tá bom? Então é isso que está falando aqui. Ó. A em equilíbrio com B, A em equilíbrio com C. Tá? Então, a temperatura de A é a mesma temperatura de C. Isso já está dizendo aqui, né? Temperatura de A é a mesma temperatura de B. Então, posso dizer também que a temperatura de B é a mesma de C. Tá? Se dois corpos estão em equilíbrio térmico em relação a um terceiro, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Tá bom? Aqui, falando um pouco mais de calor também, tem esse equipamento aqui do lado, essa coisinha interessante. Ela foi desenvolvida pelo Joule, né? O James Prescott Joule. Nós já estudamos energia com vocês no bimestre passado. Vocês já sabem que Joule é a unidade de medida de energia para o sistema internacional, já sabem o que significa isso. Esse experimento aqui, o Joule fez para dizer para a gente o quê? Quanto que equivale a energia mecânica de um corpo em temperatura. Então ele encontrou o equivalente mecânico, na verdade não em temperatura, mas em calor. Ele encontrou o equivalente mecânico do calor. Como? Né? Ele tem aqui um recipiente isolado termicamente do meio externo, e quando a gente fala em isolado, a gente não consegue ter um isolamento perfeito, tá? Mas ele é próximo disso. Em um curto espaço de tempo não haverá trocas térmicas aqui do meio interno para o externo. Aqui dentro, ele coloca várias pás que giram neste eixo aqui. Podem girar nesse eixo. Então, se eu vier com a mão aqui e girar, essa pá vai girar o líquido aqui dentro. Só que ao invés de vir com a mão e girar, que seria uma coisa muito grotesca, o que o Joule fez? Amarrou uns pezinhos, que ele sabia o valor desses pesos, enrolou eles em um carretel e deixou cair. Esses pesos caem uma altura H, certo? Nós já aprendemos a calcular a energia potencial gravitacional de um corpo em decorrência da sua massa e da altura que ele está em relação ao chão. Então esses corpos aqui, eles têm uma altura, portanto eles têm uma energia potencial gravitacional. Quando eles chegarem ao final da queda,
eles vão ter uma velocidade. Mas essa velocidade que eles vão ter não é a mesma que eles teriam se isso fosse uma queda livre. Então você percebe que tem uma diferença aí de energia? Alguma parte dessa energia foi para algum lugar. Se eu colocasse um corpo em queda livre, ele ia chegar com uma velocidade ao final da queda. Mas se eu amarrei ele nesse carretel aqui e deixei ele desenrolar girando essas pás, ele chega com outra velocidade. Consequentemente, ou melhor, concomitantemente, né, ao mesmo tempo que esse corpo chega com menor velocidade, a temperatura desse líquido aumenta. Então o Joule percebeu que existia alguma coisa aqui se transformando de uma forma para outra. Então, algo que estaria associado à maior velocidade do pezinho quando ele cai, na verdade está associado agora aqui à elevação da temperatura. Ou seja, o calor é uma forma de energia. Algo que deveria ser velocidade não se transformou em velocidade, mas aumentou a temperatura no meio desse experimento. Então aí Joule mostrou, provou para a gente o equivalente mecânico de calor. Isso nós comentamos em sala também, que uma caloria equivale a 4,186 joules aproximadamente. E você consegue ver também nos alimentos que você compra, nas informações nutricionais, muitas vezes a etiqueta traz a informação tanto em calorias quanto em joules. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma informação, valor energético por porção. Então, 92 quilocalorias. Então, percebam que ele tem um K aqui que já significa 1000 das calorias que a gente calcula. Ou 386 quilojoules. Então, qualquer etiquetinha que você olhar, ela provavelmente vai ter essa equivalência aqui, ó. Tá vendo? Essas informações, vamos ver se alguma não tem, aqui tem também, tá vendo? O equivalente em calorias ou em joules, que é isso aqui, o abacate. Aqui do abacate não tem, né? Você vai ter que calcular se quiser. Então 74 calorias equivaleria aí a quantos joules? É multiplicar por 4,2, 4,186, tá? Bom, vamos avançar aqui então. Então aqui a gente falou do equivalente mecânico de calor que o Joule calculou. E vamos dar sequência aí na questão do equilíbrio térmico. Então quando você tem dois corpos em temperaturas diferentes, isso é importante ressaltar, há transferência de calor, mas sempre do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura, até que eles atinjam o equilíbrio térmico. Vamos voltar nessa imagem aqui do meio. Eu tenho água a 100 graus Celsius e aqui água a 20. O calor flui do de maior temperatura para o de menor temperatura sempre, tá? Então não tem chance de eu conseguir tirar calor do que está a 20 graus Celsius, levar ele para 10 graus Celsius, por exemplo, e jogar no que está a 100 graus Celsius para aumentar essa temperatura. Eu não consigo fazer isso. O calor, ele sempre flui do que tem maior energia interna, ou energia térmica, na verdade, no que tem maior temperatura, que é a maior agitação das moléculas que compõem esse corpo, para aquele que tem menor agitação. Tudo bem? Então o calor sempre flui do de maior temperatura para o de menor temperatura. E uma caloria é a quantia de energia que você precisa para elevar em 1 grau Celsius a 1 grama de água. Então, se eu tenho 1 grama de água a determinada temperatura e vou aumentar para 1 grau Celsius, eu uso uma caloria. Tá? A rigor é assim, é para elevar de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius, 1 grama de água. Se eu quero elevar de 14,5 para 15,5 100 gramas de água, eu vou usar 100 calorias. Se eu quero elevar de 14,5
para 15,5 mil gramas de água, que seria 1 quilograma, ou aproximadamente 1 litro de água, aí eu precisaria de 1.000 calorias. 1.000 calorias ou 1 quilocaloria. Tá? Por isso esse K aqui. Então, com esse valor, 92 quilocalorias, eu conseguiria elevar de 14,5 para 15,5 graus Celsius 92 litros de água. Com essa energia aqui que é isso, essa polenta congelada me dá. Então, se eu pegar 5 pedaços de polenta e conseguir tirar essa energia deles, eu consigo elevar em 1 grau Celsius 92 litros de água, aproximadamente, de 14,5 para 15,5. Tá? Claro que essa não é uma conta travada. Eu posso, ao invés de elevar em 1 grau Celsius, elevar em 10 graus Celsius, aí vai diminuir a quantia de água, tudo proporcionalmente, e a gente vai ver esses cálculos mais à frente, tá? Agora, uma pergunta, como que eu faço para tirar essa energia da polenta congelada? Eu queimo. Como que você queima a polenta congelada? Com fogo. Mas antes disso, você vai aquecer a polenta até ela perder toda a água, desidratar, e vai sobrar na polenta ali o quê? Carboidrato, proteína, fibras, tá? Tudo isso daqui que tem aqui, ó, sobra na polenta. Principalmente esse cara aqui vai queimar bem, o carboidrato, tá? Que são açúcares, tá bom? E aí você queima esses caras aí e consegue uma quantia legal aí de energia, tá? Bom, a teoria do calórico e a superação. Então é interessante você dar uma lida aqui na questão da teoria do calórico, porque acreditava-se que o que troca entre um corpo e o outro fosse uma substância mesmo, algum tipo de matéria bem etérea, uma matéria bem volatilzinha que trocasse de um corpo para outro, levando esse calor junto com ele. Então seria uma substância chamada calórico, né? Mas a teoria do calórico caiu por terra. Hoje o modelo diz pra gente que é simplesmente energia na forma de calor, tá? Que transita de um corpo para o outro. Esse experimento aqui a Cleide comentou com vocês em sala, né? Fazer um experimento com 3 bacias, uma bem gelada, uma mais quente, mas por favor não tão quente que você não consiga ficar com a mão, né? Então a temperatura limite aí que seu corpo aguenta. E uma terceira bacia na temperatura ambiente. Então você deixa uma mão em cada bacia por um tempo, né? Até que ela começa a ficar familiarizada com a temperatura. Então sua mão que está bem gelada aqui vai começar a se acostumar com o frio da água, e a que está mais quente também vai começar a se acostumar, e você coloca as duas na bacia do meio. Parece boba a experiência, mas é legal de se fazer. Então consiga 3 bacias aí e reproduza essa experiência na sua casa, que é interessante você ter a sensação, tá? Bom, vamos falar agora de processos de propagação de calor. Então, calor é energia que transita entre corpos com temperaturas diferentes. Tá? Então, uma das formas de propagação de calor é a condução térmica, outra forma de propagação é a convecção térmica, e outra forma de propagação de calor é a radiação térmica. Então, uma por vez. Vamos começar da radiação, que eu já estou nessa página aqui. Então, a radiação, ela acontece sem a necessidade de um meio material. Então, sem a necessidade que as moléculas transmitam de alguma forma aquele calor, a radiação chega até você. Por exemplo, quando você está no sol, você está sentindo mais quente. Você sai na rua num lugar que está iluminado pelo sol, está sentindo quente, calor, aí você vai para a sombra. Na sombra está frio, né? Por quê? Na sombra você não está recebendo a radiação do sol no seu corpo. Quando você está na região iluminada, você está recebendo a radiação do sol do seu corpo. Tem mais uma coisa interessante para se falar de radiação. Você não só recebe, como também emite. Olha aqui, uma pessoa e seu cachorro estão emitindo radiação térmica, que pode ser captado por câmeras específicas, tá?
Então você emite radiação térmica tanto quanto você está no sol, como quando você está na sombra. Tá? Você está emitindo essa radiação. Se a quantia de radiação que você absorve é maior do que a que emite, então seu corpo está recebendo calor. Quando você vai ao sol, então, você está absorvendo radiação térmica do sol mais do que seu corpo está emitindo. Tá? Então você está recebendo esse calor. Se você vai à sombra, por exemplo, num dia frio, né, você está emitindo mais radiação térmica do que absorvendo. Então você sente frio. Né? Hoje, por exemplo, eu estou aqui dentro de casa, na sombra, estou usando uma blusa. Para quê? Para segurar essa radiação térmica que meu corpo naturalmente emite. Eu não tenho como controlar isso. Não é igual a respiração, que se eu quiser eu paro de emitir radiação térmica. Não dá. O simples fato do meu corpo estar a uma temperatura acima do meio ambiente faz com que eu emita essa radiação para o meio ambiente. Tá? Uma forma de controlar essa emissão é colocar roupas grossas, né, que mantém perto de mim pelo menos o ar quente que eu aqueci, ele fica aqui perto de mim. Um pouco da radiação ele também segura. Tá? O que seria o ideal para segurar essa radiação? Uma roupa de papel alumínio, por exemplo, seria ideal para segurar essa radiação, mas não seria nada confortável. Né? Então, grosso modo, você pode pensar assim: tudo aquilo que segura a radiação do Sol também segura a sua radiação. Vamos pensar o seguinte, ó. Você vai ao sol, tá tomando aquele sol, tá sentindo esquentar, tal, e você abre um guarda-chuva de tecido. O tecido não é o melhor material para segurar a radiação do sol, mas ele segura. Tá? Tanto que quando você abre um guarda-chuva, lá, um tecido, alguma coisa, você já sente um alívio. A mesma coisa é isso que a gente veste. Apesar de não ser o melhor material para segurar a radiação, é um bom material isolante térmico, tá? Além da radiação, quando você veste uma... Ó, dá para ver aqui a blusa do rapaz, que ele está vestindo. Na blusa do rapaz é medida uma temperatura menor do que, por exemplo, na pele do cachorro. Tá? Então a pele do cachorro está emitindo toda essa radiação aqui, que você vê com uma temperatura mais elevada, e a blusa do rapaz aqui não. A blusa dessa pessoa, você está vendo uma temperatura, tá frio aqui, está mais pro azul. Né? Então essa câmera captou essa blusa mais com a temperatura azul. Mas aqui a calça não, a calça dele já é mais fina, tá vendo? A radiação do corpo já consegue escapar mais e ser captada pela lente da câmera. Tá? Provavelmente essa pessoa está com frio nas pontas dos dedos, se ela não tiver de luva, né? Tá com frio aqui na cabeça, que está sem o capuz. Mas o corpo dela, que está protegido por essa blusa, está mantendo a radiação térmica lá dentro, está mantendo a temperatura. Tá? Bom, vamos voltar um pouquinho aqui, falar de convecção térmica, que também está envolvido naquele processo da blusa, que eu falei para vocês, a blusa mantém o ar quente dentro, perto do meu corpo. Né? Então o ar na superfície do seu corpo, ele está mais aquecido que o ar longe, né? Porque você está emitindo essa radiação, você tem uma temperatura corporal aí, às vezes maior do que a temperatura do meio, às vezes menor, poucas vezes menor, né? Mas predominantemente maior. Então, predominantemente você está emitindo calor. Quando você coloca uma blusa, aquele arzinho que esquentou fica aqui, preso entre a blusa e seu corpo. Quando você entra embaixo de um cobertor, aquele arzinho que você esquentou ali fica ali embaixo do cobertor. Né? Enquanto você não dá uma chacoalhada no cobertor, ele fica ali com você. Você está bem confortável ali dentro. Esse ar, por que eu estou falando do ar que fica ali dentro? Porque quando esse ar aquece, ele tende a diminuir sua densidade. Tá? Porque quando você tem um corpo que aquece, aumenta o volume dele. Predominantemente, corpos aquecidos tendem a se dilatar. Se você aumenta esse volume aqui e mantém a massa dele constante, o que acontece com essa densidade? Ela diminui.
Né? Diminuiu a densidade, o que acontece com o corpo com menor densidade? Ele boia. Por que o isopor boia na água? Porque ele tem menos densidade que a água. Por que o ar quente sobe? Porque ele tem menos densidade que o ar frio. Então, um balão ele é feito o que é uma grande lona lá, um material próprio, né, para não pegar fogo, que você aquece com uma labareda de fogo. Então você aquece todo aquele ar lá dentro, o balão estufa, né, e ele está cheio, é uma grande bolha de ar quente aquilo. Então aquela bolha de ar quente sobe e leva a cestinha junto, né? Se esse ar quente não for aprisionado, ou água, aqui esse fluido, né, no caso que ele está dando exemplo da água, se esse ar quente não for aprisionado numa bolha, ele vai subir e o ar frio que está em volta vai descer para ocupar o espaço que o ar quente deixou. Então, tanto o ar frio que está em volta em cima, ele desce, o ar frio que está nas redondezas, ele se aproxima para ocupar o espaço deixado por aquele ar quente. E daí você tem, por exemplo, esses casos de brisa, né? Imagine que durante o dia, com o sol batendo na praia, a parte do continente está mais quente do que a água. Então, o ar na superfície aqui da terra, dessas casas, o ar está aquecendo. Se ele está aquecendo, ele está subindo, certo? Então, esse ar aqui está subindo. O ar frio do mar e também dos arredores vem para ocupar o espaço daquele ar quente. Para alguém que mora na praia, vai sentir durante o dia o ar frio vindo do mar. Vai dizer que essa é uma brisa marinha ou marítima, né? À noite, o que acontece? A parte de terra esfria mais rápido do que a parte de água, tanto que você percebe, à noite, eventualmente você entra numa piscina ou no mar mesmo, a água está mais quentinha do que o lado de fora. A parte de terra esfria e a parte de água está mais quente. Como a parte de água está mais quente, o ar sobre a superfície da água fica menos denso e sobe. Todo o ar que está ao redor vem para ocupar o espaço daquela massa de ar que subiu. Numa dessa, quem mora aqui, ó, vai sentir a brisa vindo do continente. Ela vai sentir a brisa vindo de terra em direção ao mar. Tá? Também falando em termos de convecção, vale falar um pouco desse assunto aqui, que é explorado também pela geografia, a inversão térmica, né? Então, na geografia, a inversão térmica consiste em quê? Dá uma olhada aqui, ó. Ele diz que quando, ó, o aquecimento, papapá, ó, essa massa de ar desce, aquece aqui, ó, nos dias frios, começa aqui. Então, o que ele fala de inversão térmica? Nos dias frios, quando ocorre o fenômeno denominado inversão térmica, essa denominação aqui está ligada a esse fenômeno, tá? O aquecimento nas proximidades da superfície da Terra é menos intenso, então o chão fica mais frio. Se o chão fica mais frio, opa, passou demais. Se o chão fica mais frio, o que acontece com o ar frio que está ali no chão? Ele fica ali onde ele está, porque o ar frio é mais pesado. Então ele fica ali onde ele está, ele não tem por que querer subir, né? E o ar nos arredores, tá? Ele vai estar mais quente. Ele fica onde ele está mesmo. Não tem por que essa coisa fazer o ciclo que faria caso você tivesse o chão sendo aquecido. Então você aquece o chão, o ar sobe, o ar quente sobe, o ar frio desce e ocupa aquele lugar. Esse movimento facilita na dispersão de poluentes. Então fábricas, carros que soltam fumaça, enfim, essa fumaça toda segue esse ciclo de convecção e se dispersa. Na convecção existe troca de matéria. Então a matéria, ar, que está no chão, quando fica menos densa, ela sobe e aquelas partículas, aquelas moléculas de ar, tudo aquilo vão para cima, lá se resfria e descem de novo. Há troca de matéria.
na convecção. Tá? Quando você tem o fenômeno da inversão térmica, não existe essa troca de matéria e dificulta a dispersão dos poluentes. Tudo bem? Vamos voltar um pouquinho aqui então e ver a questão da condução. A condução térmica ela também depende da matéria, mas não a troca de matéria. Tá? Então, quando você olha aqui, ó, deixa eu ver, teve até uma resposta nesse sentido aí, aqui, ó, no nosso fórum. Então, no processo de condução térmica, a parte do corpo que está próxima à fonte de calor recebe muita energia, fica muito agitada. A parte que está mais longe vai se agitar em decorrência da agitação das outras partículas, moléculas ou átomos. Então essa chama aquece essa região, agita muito essas partículas, que dá para dizer que vão batendo nas partículas do lado e vão agitando elas também, até chegar na extremidade. Tá? Um exemplo clássico do espeto de churrasco, o fogo aquece o metal e mesmo que não tenha fogo no restante do espeto, o calor vai sendo propagado pelo metal por conta daqueles choques entre as moléculas dessas colisões. Particularmente, o uso do espeto de metal é interessante para se fazer essas carnes aqui, porque você pega um pedaço grande de carne e fura ela com um espeto de metal, né? Aí você vai ter calor chegando nessa carne por fora, que vem do braseiro, e também por dentro. Então, uma carne espetada, né, transpassada por um espeto, ela aquece tanto por fora, por conta do braseiro, que está emitindo calor por radiação, e também o ar quente que está subindo por convecção, mas essa carne também cozinha por condução, de dentro para fora. Quando o calor é conduzido pelo espeto, e ele está dentro da carne, ele vai ser conduzido na carne também de dentro para fora. Então você consegue ter pedaços mais grossos, feitos e assados ao ponto em uma churrasqueira, do que em uma frigideira, por exemplo, que só tem um tipo de condução de calor, só vem por fora da carne acontecendo ali, tá? Bom, então são esses processos conhecidos de propagação de calor. Condução térmica. Então a condução térmica, as moléculas vão batendo umas nas outras e agitando. Tá? A convecção térmica, no qual a matéria que está mais quente ocupa menos volume, portanto sobe, e a que está mais fria, a que está mais quente vai ter menor densidade e maior volume, por isso sobe. A que está mais fria vai ter menor volume e maior densidade, por isso desce, ocupando o lugar daquela que subiu. Né? E você tem também a transmissão de calor por radiação. Então, a radiação térmica não depende de matéria para ocorrer essa transmissão de calor. Ela ocorre do Sol até o planeta Terra sem ter nenhuma matéria no meio do caminho, tá bom? Aqui o livro traz o exemplo de uma estufa, né, que deixa a radiação entrar, a radiação do Sol entra, mas o calor não escapa, é uma casinha, né? Faz a relação de uma estufa com o nosso efeito estufa aqui no planeta Terra, que é essencial à vida, mas também não pode ser exagerado, senão isso pode ser prejudicial, tá bom? E aqui uma perguntinha, por que habitualmente chocolates e bombons são embrulhados em papel alumínio? Então tem mais do que simplesmente o caráter estético aí, tá? Umas perguntas interessantes. No deserto, viajantes usam roupa de lã, tanto durante o dia quanto durante a noite. E esquimós construíram seus iglus com blocos de neve compactada. Nas duas situações, como as pessoas alcançam maior conforto térmico? Vocês já devem ter visto aí em filmes esses povos do deserto andando cheio de blusas, né? Por que ele está com blusas tão quente? Na verdade, talvez ele esteja com blusa porque está tão quente. A blusa, como nós conversamos aqui, é um isolante térmico. Então, tanto ela impede que o calor do meu corpo saia para o frio do meio externo, como também impede que o calor do meio externo
entre para o meu corpo. Tá? Claro que aí não faria muito sentido um rapaz aí que está no meio do deserto vestir uma manta preta, porque a cor do tecido influencia na absorção ou não da radiação térmica. Tá? A cor preta vai absorver maior quantidade de luz do que a cor branca, por exemplo. Quando ela absorve maior quantidade de luz, ela absorve também maior quantidade de radiação térmica, te esquentando mais. Então, se você medir a temperatura na superfície de um carro preto e medir a temperatura na superfície de um carro branco que ficaram expostos a mesma quantidade de tempo no mesmo sol, você vai ver que a temperatura é maior no carro preto do que no carro branco. Quando você entra em um carro preto que ficou no sol, está muito mais quente do que quando você entra em um carro branco que ficou ao sol. Tá? Porque a cor ela vai interferir na quantidade de energia absorvida por radiação. Tá bom? Bom, compensa dar uma lida aí. Aqui está falando de aquecedores solares. Então, o aquecedor solar que a gente comumente vê nas casas. Tem muita confusão, tá? As pessoas veem aquelas placas pretas nos telhados e já pensam que é placa de energia solar. Quando você fala energia solar, você tem que pensar como que essa energia está sendo usada. Ela está sendo convertida em energia elétrica para depois ser usada, ou ela está sendo usada como ela veio mesmo, como energia solar, portanto, em forma de calor. O que mais comumente tem por aí é esse tipo de aquecedor solar. Ele não faz a conversão de energia solar para elétrica, não. Ele pega a energia, a radiação solar, ó, e já aquece a água que está passando no meio desses coletores. É como se você deixasse uma mangueira no jardim. Você deixa uma mangueira no jardim que está batendo muito sol, quando você abre, aquela água que sai está quentinha. Né? Então, um coletor solar, desse tipo aqui, de aquecedor solar, ele faz exatamente isso. Ele aquece essa água. Como a água quente ela ocupa maior volume do que a água fria, ela fica menos densa, portanto, naturalmente ela sobe e vai para o reservatório. Esse reservatório aqui vai armazenar água quente predominantemente. Mas como? A água mais quente fica na parte de cima e a água menos quente fica na parte de baixo, que automaticamente está ligada aqui ao seu coletor solar. Então, quando essa água estiver suficientemente fria, ela desce, por convecção mesmo, ocupa esse espaço aqui do coletor e vai sendo aquecida. Conforme ela vai sendo aquecida, ela vai ocupando um maior volume, né? Portanto, vai ficando menos densa e vai subindo no coletor. Por isso, esses coletores são todos inclinados. Quando ela sobe, ela atinge uma temperatura e está aqui em cima, na verdade ela continua subindo aqui também por convecção e cai no reservatório. Então todo esse ciclo para aquecer a água é feito sem a necessidade de uma bomba para movimentar. Por isso é muito barato você aquecer a água com a energia solar. Você só gasta com o investimento inicial. Depois disso você tem água quente praticamente de graça. Né? Claro que você vai ter que misturar essa água na saída. Tá, ignora. Claro que você vai ter que misturar com água fria, senão ela vai estar pelando na sua mão, tá bom? Pessoal, então esse capítulo 1